Olá pessoal, vamos dar início à nossa 23ª videoaula, onde, dando continuidade à videoaula passada, iremos implementar os métodos que foram declarados no protocolo que a gente adotou aqui na nossa classe. Beleza? Então eu vou começar aqui implementando o método, que vai retornar para a gente um inteiro, que como o próprio nome já diz, Number of Components in pkview, você vê que o Xcode já completa aqui para a gente, vai retornar exatamente o número de componentes no nosso pkview, que sabemos que serão 2 componentes. No entanto, como diria Jack, eu vou fazer por partes para melhorar o entendimento de vocês e também para eu poder mostrar as operações mais simples. Então eu vou retornar aqui, por enquanto, apenas um único componente. Viu? Depois a gente passa para 2 componentes. Nesse sentido, eu peço que vocês apenas prestem atenção. Beleza? Depois vocês começam a implementar. Agora que retornamos aqui o número de componentes que nosso pkview terá, teremos que também retornar o número de linhas que cada componente desse vai ter. No caso aqui, a gente só tem um. Então, eu vou retornar aqui também, vou implementar um método que vai retornar para a gente o número inteiro. E esse método vai ser exatamente o método Number of Rows in Component, que vai retornar para a gente o número de linhas em cada componente. Você vê que ele aqui recebe aqui como parâmetro um componente, mas no nosso caso a gente só tem um. E sabemos que o número de linhas que nosso componente vai ter é exatamente a quantidade de objetos que temos aqui na nossa lista de quantidade. Então vamos retornar aqui exatamente a contagem de elementos, a contagem de objetos que temos aqui na nossa lista. Para isso vamos utilizar o método count, que todos vocês já estão cansados de saber. Então, já retornamos o número de componentes para o nosso pkview, o número de linhas para o nosso componente, e agora vamos ter que dizer o título de cada linha desse nosso componente. Entendeu? Então vamos retornar aqui, vamos implementar o método que irá retornar uma string, e essa string vai ser exatamente o título do nosso componente. Então vamos implementar aqui o método title for row, que vai retornar para a gente aqui o título de cada linha. Você vê que esse método aqui recebe como parâmetro uma linha e um componente. Isso porque esse método é chamado para todas as linhas de todos os componentes. Então, por exemplo, quando ele estiver chamando esse método para a linha 0, do componente 0, o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que retornar exatamente o que? O objeto que está na nossa lista de quantidades, que se encontra no índice da linha que está chamando esse método. No nosso exemplo aqui, a linha 0. E depois ele vai chamar esse método para a linha 1, para a linha 2 e assim por diante de todos os componentes. No nosso caso aqui, por enquanto, a gente só tem um, mas daqui a pouco vocês verão como fazer isso com 2 componentes. Beleza? Então, terminamos aqui de implementar os métodos que são obrigatórios. Vocês vão ver aqui que já até sumiu o aviso que estava aqui em cima. Beleza? Mas também queremos que aconteça o seguinte, que após a seleção de uma determinada linha do primeiro ou do segundo componente, a gente altere aqui a nossa label de quantidade de pessoas. E para isso teremos que implementar o seguinte método, que será chamado toda vez que uma determinada linha for selecionada. Esse é o método didSelectRow. Beleza? Que também recebe uma linha e um componente como parâmetro. Daqui a pouco a gente vai ver como utilizar. Beleza? Então, quando uma determinada linha for selecionada, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que nossa label, quantidade de pessoas, .text, receba exatamente o que? O objeto que está na minha lista de quantidade, exatamente no índice da linha que foi selecionada. Pronto. Terminamos aqui as operações mais simples. Mas o nosso pkview ainda não vai aparecer. Por quê? Porque a gente ainda não fez a ligação dele com o nosso controlador. A gente ainda não tem uma referência dele no nosso código. Para isso, vamos pressionar aqui a tecla Ctrl, vamos arrastar e vamos ligar aqui as outlets, assim como a gente viu lá na documentação do Data Source e no Delegate. Agora eu dou a certeza para vocês que o nosso pkview irá aparecer. Então, rodando aqui rapidamente, sabemos que ainda não está pronta. Ele vai aparecer somente um único componente aqui, como vocês podem ver. Então, já temos aqui, já retornamos a quantidade de componentes, recapitulando. A quantidade de linhas que teremos no nosso componente, que são 10, exatamente a quantidade de objetos que a gente tem na nossa lista. E após a seleção de uma determinada linha, já estamos mudando aqui nossa quantidade de pessoas aqui, nossa label, quantidade de pessoas. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha aqui dois componentes.
Então vamos retornar aqui dos componentes e vocês verão que ainda assim não vai funcionar. Eu estou fazendo passo a passo que eu acho que melhora o entendimento. Vocês vão vendo qual o problema que a gente está enfrentando aqui. Pronto, já temos aqui dois componentes. Contudo, você já vê aqui que nossa label começa de 0,1 e aqui está começando de 0,0. Já tem alguma coisa errada. Então, nosso segundo componente terá que ser carregado com uma outra lista. Isso eu já fiz de propósito, eu escolhi essa aplicação de propósito para mostrar como podemos carregar cada componente com a lista diferente. Então, o que está acontecendo aqui? No nosso método didSelectRow, que eu falei para vocês que recebemos aqui tanto uma linha quanto o componente como parâmetro, o que está acontecendo? Independente do componente que está chamando esse método, a gente vai retornar a linha do componente que a gente selecionou. Então, na nossa aplicação a gente quer o seguinte, que se a gente selecionar uma linha do primeiro componente, a gente altere somente o primeiro caractere aqui da nossa label, quantidade de pessoas. E se a gente alterar aqui, selecionar uma linha do segundo componente, a gente altera o segundo caractere da nossa label de quantidade de pessoas. E não é isso que está acontecendo. Como eu falei, independente do método, ele está retornando o que essa linha tem aqui no nosso método didSelect. Então vai acontecer o seguinte, eu vou mudar aqui, ó, para 3, aqui para 4, e agora eu vou mudar aqui para 2. Teria que ser aqui 24, mas não, vai ser 2. Se eu mudar aqui para 5, 5. Porque, independente do componente que está chamando esse método, estamos mudando toda a nossa label quantidade de pessoas, e não é isso que a gente quer. Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui, rapidamente, eu vou apagar tudo isso, e a gente agora vai verificar qual componente está chamando esse método. Primeiro que eu vou criar aqui uma string, uma string mutável, ns mutable string. Vou dar o nome ela aqui de auxiliar, porque é isso que ela vai fazer. Ela vai ser uma string aqui auxiliar, vai nos auxiliar aqui. Eu vou aqui alocar um espaço de memória para ela, alloc. Vou inicializá-la no formato de nossa label quantidade. Nossa label quantidade de... Como é? Nossa label aqui, QTD pessoas, né? Que eu dei o nome de QTD pessoas.text. Então, nossa variável auxiliar agora, eu vou até colocar aqui do lado como comentário. No primeiro momento que ela for chamada, ela vai ser 01, só para a gente acompanhar aqui o meu raciocínio. Pronto. Colocamos o que está na nossa label, no exato momento que estamos chamando esse método, na nossa variável auxiliar. Então agora vamos verificar o que? Se o componente que está chamando esse método, como eu falei para vocês, estamos recebendo aqui o componente como parâmetro, é igual ao nosso primeiro componente. Em computação, a contagem sempre começa do zero, então o primeiro componente é o componente 0. Caso tenha sido o primeiro componente, o que a gente quer que aconteça? Que a gente altere apenas o primeiro caractere da nossa label, que no caso aqui, na primeira vez que for chamado, vai ser 01. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha variável auxiliar, minha string auxiliar, que agora está com o conteúdo da minha label quantidade de pessoas, e vou substituir apenas o caractere que está no intervalo que eu vou dizer aqui. Então, eu vou chamar o método replace characters in range, e esse intervalo vai ser aqui o ns make range. Então, aqui colocamos a localização e o tamanho que a gente quer mudar. Então, a gente quer começar aqui na localização 0 e queremos mudar apenas um único caractere. Então, vamos colocar aqui na localização 0, mudando um único caractere, e vamos substituir pela string que a gente acabou de selecionar, que está na nossa lista de quantidade de pessoas, exatamente no índice que está chamando esse método, na linha que está chamando esse método, na linha que a gente selecionou no caso. Então, dessa maneira, já estamos aqui mudando esse primeiro caractere pelo objeto que a gente selecionou, que vai de 0 a 9. E agora eu vou copiar e colar, porque o código vai ser igual. Vou colocar aqui embaixo. Eu estou falando rápido porque eu tenho um tempo mínimo aqui para seguir, mas espero que todos estejam entendendo. E agora, se eu selecionar, se o componente que estiver chamando esse método for o componente número 1, eu quero alterar apenas o segundo caractere aqui da nossa label, que começa aqui, ele está localizado aqui na posição 1, e vamos pegar apenas um único caractere. Então aqui vai ser 1. E eu já mostrei como isso pode ser feito lá nas videoaulas de introdução de Objective-C, por isso que eu estou falando rápido. Beleza? Agora, o que vamos fazer? Devemos devolver aqui a nossa label quantidade de pessoas.text, o valor que agora está na minha variável auxiliar. Beleza? Agora eu dou a certeza para vocês
que ao mudar aqui, ao selecionarmos uma linha de um componente, irá aqui mudar exatamente um caractere só. Por exemplo, aqui eu vou mudar aqui para 2. Aqui, ó, mudou apenas o 2. Se eu mudar aqui para 2 também, 22, 32, 42. Contudo, ainda temos aquele problema que estamos inicializando com 00, quando na verdade teremos que inicializar aqui com 01. E o que, é que a gente vai fazer? A gente vai ter que carregar esse segundo componente com uma lista diferente. E isso eu vou mostrar para vocês na próxima videoaula. Beleza, gente? Eu falei rápido, tentei fazer aqui com pressa, mas espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, o e-mail está na descrição do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima videoaula. Beleza, gente? Tchau, tchau. Acredito que na próxima videoaula a gente já termine aqui essa aplicação. Beleza? Tchau, tchau.